Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um O que é o Espiritismo? Bom dia, boa tarde ou boa noite, pelo canal Onda Espírita. Estamos na live 15, aonde nós trouxemos o livro O que é o Espiritismo. Venha conhecer no canal. Temos várias atividades. É um canal filantrópico, todo direcionado à doutrina espírita. E nós estamos trazendo, através de pequenos minutos, através de lives curtas, o que é o Espiritismo. Um livro pequeno, onde Kardec, como nós, ficou preocupado em que as pessoas que tivessem dúvidas sobre a doutrina, ele abriu esse espaço para que houvesse um diálogo e ele pudesse esclarecer essas dúvidas. Seja eles antagonistas, seja eles adeptos, seja eles curiosos. Então, ele deixou em aberto. E é isso que nós estamos trazendo. Com muito carinho, nós vamos iniciar. E dar continuidade. Iniciar não, nós vamos dar continuidade. Porque a live anterior, Kardec deu uma resposta para o crítico, né? Porque a primeira pessoa que foi conversar com ele, quando ele deu essa abertura, foi um crítico, um antagonista, que queria de todo jeito que ele convencesse, que Kardec convencesse ele. Como é que você vai convencer uma pessoa que já está convencido daquilo que ele não acredita? Mas ele estava lá. E a resposta do Kardec deixou ele um pouco desconcertado. Eu vou usar uma frase que a gente usa de vez em quando. Então, sabe o que ele fez? Ele mudou de assunto. Vamos falar de outra coisa. E é essa outra coisa que nós vamos começar a falar agora. Então, ele disse assim: voltemos, por favor, às mesas que se movem e falam. Não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? Definitivamente ele não desiste. Aí Allan Kardec. É sempre a mesma questão de boa-fé, a que já respondi. Kardec já fez várias respostas sobre esse assunto, e uma delas, que ele fala de boa-fé, vamos assim fazer o resumo da ópera. Kardec provou, através de métodos científicos, a existência dos espíritos. Métodos científicos, porque as manifestações dos espíritos já se acontecem há muitos anos. E através da mediunidade, os espíritos ditaram a doutrina espírita. E para os espíritos ditarem essa doutrina espírita, ele utilizou médiuns de boa fé. O que é um médium de boa fé? Que a partir do momento em que as mesas girantes era uma diversão, passou a ser um estudo sério. Passou a ser algo de suma importância para que eles pudessem trazer do mundo invisível notícias e ensinamentos para que o mundo todo o mundo todo, a raça humana, poderia ter a capacitação de estudar e entender. Por isso que ele usou a palavra de boa fé. E ele continua: quando a fraude for provada, eu vou-la reconhecerei. Se descobrirdes fatos demonstrados de embuste, charlatanismo, especulação, abuso de confiança, fustigai-os, e eu desde já vos declaro que não irei defendê-los. Ou seja, denuncie, vá adiante, não deixe isso acontecer. Eu não vou defender essas pessoas. E ele continua: porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los. E quem assinalar tais abusos o auxilia no trabalho de preveni-los e lhe presta importante serviço. O próprio espiritismo, dentro dos livros ditados pelos espíritos, que vem muitas orientações, eles mesmo falam sobre isso, da seriedade do trabalho. E ao mesmo tempo, eles também nos ensinam que existem pessoas de boa fé e de má fé. Antigamente dizíamos, existem pessoas e pessoas. Estão em todos os lugares, no trabalho, nas instituições, no nosso dia a dia. Estão em todos os lugares. Então, ele diz que a própria doutrina já traz uma orientação sobre isso. E ele continua: porém, generalizar essas acusações lança sobre elevado número de pessoas honradas a reprovação que só cabe a alguns indivíduos isolados. É um abuso de outro gênero, porque é uma calúnia. Porque nós não podemos generalizar. Como disse, existem pessoas e pessoas. É isso que ele está explicando. E ele continua: admitindo como disseste, falando para o crítico,
Que as mesas estivessem preparadas, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons variados. Ora, como não é ainda conhecido o nome do hábil artista que os fabrica, aí fica. Entretanto, ele deveria gozar de uma grande celebridade, visto que seus aparelhos estão espalhados pelas 5 partes do mundo. Porque as mesas, todo o trabalho que nós já falamos lá na biografia, lá no comecinho de Allan Kardec, nós contamos a sua biografia, ela foi como se fosse vamos dizer, o que eu posso fazer uma analogia? Como se fosse a brincadeira do copo, eclodiu no mundo todo. E teve várias situações e várias repercussões. A mesma coisa. Como é que conseguiria esse homem ficar, digamos assim, no anonimato, ou essa celebridade no anonimato, com tudo isso eclodindo, como ele disse, nas 5 partes do mundo? Estranho, né? Ele continua. Devemos também convir que o processo é assaz e delicado, ou seja, ele é bastante delicado e sutil, para poder adaptar-se à primeira mesa que se apresenta sem deixar sinal algum exterior que o denuncie. Ou seja, esse processo, esse artifício deveria ser ele tinha que ser bastante, muito bastante, ou suficientemente sutil e delicado para que ninguém percebesse. Aí ele diz, como é que, desde Tertuliano, que já tratava das mesas giratórias e falantes, até o presente ninguém conseguiu ver e descrever tal mecanismo? Tertuliano, gente, foi um teólogo do século 150 depois de Cristo, em Roma. E ele escreveu um livro chamado, que está no capítulo 23 da Apologética de Tertuliano. Ele falava não eram as girantes, danças das mesas. Naquela época, eles já praticavam isso. E também tem a antiguidade. A antiguidade também fala da imortalidade da alma. Fala também da comunicação com o mundo invisível. Egípcios, então vamos colocar o exemplo dos egípcios. Então não é uma coisa que é agora, é uma novidade, é algo que a história mostra em fatos. Foi o que ele colocou aqui. E ninguém conseguiu descobrir o mecanismo até hoje. Olha que de Tertuliano, 150 depois de Cristo, faz um tempinho, apesar que eles estavam no século XIX, mas já faz um bom tempo. Aí vem, ele não desiste, gente. Definitivamente ele não desiste. Veja só, o crítico, que é o visitante. Eis o que vos ilude. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído semelhante ao que atribui à mesa, donde conclui que os médios se divertem à custa da credulidade dos assistentes. Lá vai Allan Kardec, com toda a sutileza. O gentleman vai responder com carinho, tenho certeza. Se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. Já descartou os artifícios que ele disse da primeira instância. Não é. Se é músculo. Aí Allan Kardec, como um cientista, como um estudioso, ele completa. Uma vez que cada qual explica a seu modo, essa pretendida fraude fica reconhecido que a verdadeira causa não é sabida. Ou seja, primeiro um artifício, agora é algo que o músculo vai instalar. Então ele tá dizendo gentilmente que cada um está olhando do seu jeito e não estão indo buscar, não estão em conhecimento de causa. Continuando. Respeito a ciência desse sábio cirurgião e somente acho que se apresentam algumas dificuldades na aplicação. As mesas falantes da teoria indicada por ele, ou seja, pelo célebre médico. A primeira é que é singular, que essa faculdade, até o presente excepcional, é olhada como um caso patológico. Então, é algo assim, excepcional, patológico, é algo assim, anormal. Vamos lá. Se tenha tornado comum. Então, algo assim, tão excepcional ficou comum, porque, gente, as mesas, como tu falou, em 5 partes do mundo. Todo mundo lá instalando o músculo da perna. Então, isso é algo, como ele falou, patológico, né? Que precisa ser estudado. Porque isso daí é algo que se tornou comum, porque
dos 5 cantos do mundo, como ele falou, os 4, né? Cantos do mundo. 4 ou 5, gente? Vamos pesquisar aqui de novo? Deixa eu ver aqui, que eu acho que é 5. Ah, gente, é 5, viu? Oh, meu Deus do céu, é 5 partes do mundo. Vamos corrigir, porque nós estamos estudando juntos, gente. E aí ele continua. Se tenha tornado comum, que é preciso ter robustíssima vontade de mistificar para fazer estalar um músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas, quando disso não resulte a quem assim procede, senão fadiga e dor. Porque é excepcional. Em todos os 5 cantos do mundo, todo mundo estalando as pernas. Como é que vai fazer? Vai virar uma doença, né? E uma doença forte, porque depois aquilo vai virar crônico, né? Então, continuando. A terceira, que eu não compreendo bem, como pode esse músculo responder às portas e paredes em que as pancadas se fazem ouvir? A quarta, finalmente, que é necessário dar-se esse músculo estalador uma propriedade bem maravilhosa, para que ele possa mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la suspensa, sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la despedaçar no chão. Aí eu vou abrir parênteses para vocês, que na Revista Espírita, vão pesquisar, é interessante, de junho de 1859, tem um artigo que Allan Kardec escreve falando o músculo estalante. Vale a pena, viu, gente? Vai visitar, que aí ele fala mais aprofundado, né? E é interessante. E aí ele continua. Allan Kardec. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Tipologia, gente, é a manifestação dos espíritos através de pancada. Numa das lives do que é o espiritismo, falando da biografia de Kardec, tem uma manifestação da tipologia. Vocês lembram que o espírito da verdade, vamos recordar rapidinho. Allan Kardec estava escrevendo o livro e ele escuta na parede. E o Allan Kardec fica... Depois a Gabriele chega e ela escuta também. E ele vai correndo saber o que é aquilo. E o Espírito Verdade se manifesta e fala para ele que era ele, porque ele estava escrevendo errado. Aquela colocação estava errada do livro que ele estava escrevendo. Porque Allan Kardec pegava a psicografia dos médiuns, ele selecionava, ele via direitinho, ele via as coerências, se tinha coisa ele voltava. Era um trabalho grandioso, foram 11 anos fazendo esse trabalho. E ele falou, mas por que você estava batendo lá na minha parede? É para você parar de fazer, porque estava errado. E depois ele foi lá, viu que estava errado. Essa é a tipologia. Leia sobre isso, porque ela tem várias situações. Aprofunde o conhecimento para vocês verem que o que ele está falando não tem uma certa coerência. Então ele colocou aqui. O célebre cirurgião de que falais teria estudado o fenômeno da tipologia sobre os indivíduos que os produzem? Não. Kardec já responde em seguida, não. Ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam das mesas batedoras. E notando certa analogia entre esse efeito e o que essas mesas produzem, sem mais amplo exame, concluiu, com toda a autoridade de sua ciência, que todos os que concorrem para que as mesas falem devem ter a propriedade de fazer estalar o músculo curto perôneo, vai doer. E não são mais que embusteiros, sejam eles príncipes ou artifícios, recebam ou não um pagamento. Então, o que ele está colocando para ele? Aí continua Kardec. Estudou ele, ao menos, o fenômeno da tipologia em todas as suas fases? Verificou por meio desse estalido muscular que podia produzir todos os efeitos tipológicos? Não, Kardec continua. Porque, do contrário, ele ficaria convencido da insuficiência do seu processo. Apesar disso, julgou-se no caso de proclamar a sua descoberta em pleno instituto. Ele quis dizer que não importa que seja embusteiro, príncipe, cirurgiões, celebridades, tem que estudar e tem que ir no conhecimento. Precisa prestar atenção no que fala, ele está falando até um alerta. Porque muitas vezes, quando nós vamos falar aquilo que nós não conhecemos, nós vamos cometer gravíssimos erros que dependendo da situação nossa, como ele colocou, príncipe, embusteiro, seja lá o que for, vai haver um retorno disso. E realmente o retorno não vai ser positivo. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Precisamos
ter o conhecimento da causa, para que nós possamos entender. Então a doutrina, ela é maravilhosa, ela está lá, ela nos mostra, inclusive ela até está dentro dela mostrar as fraudes, ela mostra o charlatanismo, ela mostra a conduta do verdadeiro espírita que está ali trabalhando, que está ali buscando toda aquela essência, aquele conhecimento, sem ser embusteiro, sem ser charlatão. Ele fala sobre isso. Então precisamos tomar muito cuidado, e principalmente quando você vai falar em pleno instituto, porque o retorno vai vir. Mais cedo ou mais tarde, quando alguém for lá estudar, sempre tem alguém que vai buscar se aprofundar, vai provar por A mais B que estava errado. E no método em que o Allan Kardec ele se apoiou, ele buscou a trazer para nós a doutrina, é método científico. Interessante, né? Então, Kardec não parou. Aí ele diz: não será esse juízo assaz comprometedor para um sábio? Quer dizer, será esse juízo, o que está pensando? Assaz significa bastante comprometedor, suficientemente comprometedor para um sábio? Quem pensa hoje nessa opinião? Continua Kardec. Confesso-vos que, se me tivesse de sujeitar a uma operação cirúrgica, olha, prestem atenção, hesitaria muito em confiar-me a esse médico, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Mais uma vez, a resposta de Allan Kardec foi assim, objetiva. Então, ele colocou que esses argumentos e que ele está usando, tanto dos artifícios como de um cirurgião célebre, não tem como, porque a doutrina explica. E se ele tivesse outros que poderia estar entre esses para poder falar, aí sim poderíamos estar continuando. Bem tranquilo, Kardec, né? Aí, mais uma vez, não tem jeito, ele não desiste. Olha só o que o crítico perguntou para ele. Entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso? Quando é uma coisa séria? Como diz, por que você está dando tanta importância nessa explicação? Será que ainda é alguma coisa séria? Kardec vai responder na nossa live 16. Nesse momento eu agradeço. Um beijo no coração e até a próxima, o que é o Espiritismo. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos e de todas. Muito obrigada.